Confissões, Santo Agostinho, parte 19, livro 11, segunda parte. Busco, Pai, não afirmo. Meu Deus, orienta-me e conduze-me. Alguém poderia me dizer que não há 3 tempos, passado, presente e futuro, como apresentamos para as crianças e ensinamos a elas, mas apenas o presente. Por que os outros 2 não são? Ou eles também são, porém o que de futuro se torna presente emerge de algum canto e volta para algum outro canto, quando de presente se torna passado? Com efeito, onde viram os acontecimentos futuros, aqueles que os anunciaram, se eles ainda não são? Não se pode ver aquilo que não é. E os que narram o passado não o narrariam fatos verdadeiros, se não os enxergasse na mente. E, se fossem nada, não poderiam enxergá-los. Logo, tanto os acontecimentos futuros quanto os passados são. Deixa-me, Senhor, buscar mais profundo minha esperança, e que minha intenção não se confunda. De fato, os acontecimentos futuros e passados existem. Quero saber onde estão. Mesmo que não consiga, sei contudo que, onde quer que estejam, ali não são futuros ou passados, mas presentes. Com efeito, se mesmo ali fossem futuros, ainda não seriam. E se fossem passados, já não seriam. Onde quer que estejam, portanto, o que quer que sejam, não são senão presentes. Muito embora, quando narramos coisas verdadeiras do passado, são atraídas da memória não as próprias coisas que passaram, mas as palavras concebidas a partir das imagens que elas imprimiram na mente, como pegadas pelos sentidos. Assim, minha infância, que não é mais, está num tempo passado que não é mais. Mas a imagem dela, quando a lembro e narro, vejo-a interiormente no tempo presente, porque ainda está em minha memória. Confesso que não sei se a explicação das predições do futuro poderia ser semelhante, de maneira que as coisas que ainda não são já estejam presentes em imagens existentes. Mas disto estou certo. Frequentemente premeditamos ações futuras, e a nossa premeditação é presente. Mas a ação que premeditamos ainda não o é, porque é futura. Quando chegarmos a ela e começarmos a fazer o que premeditamos, então aquela ação será, porque então não será futura, mas presente. Como quer que se dê o misterioso pressentimento de acontecimentos futuros, não se pode ver senão aquilo que é. Mas o que já é, não é futuro, é presente. Logo, quando se diz que acontecimentos futuros são vistos, talvez sejam vistos não eles mesmos, que ainda não são, ou seja, que são futuros, mas causas ou sinais deles que já são. Portanto, não são futuros, mas presentes aos que vêm. E a partir deles são preditos acontecimentos futuros, concebidos mentalmente. E essas concepções, por sua vez, também são agora. E aqueles que as predizem as veem dentro de si como algo presente. Ilustrarei essa quantidade tão grande de coisas por um exemplo. Vejo a aurora, predigo o nascimento do sol. O que vejo é presente. O que predigo, futuro. Não é o futuro, o sol, que já é, mas o seu nascimento, que ainda não é. Todavia, mesmo esse nascimento, se não o figurasse na mente, como agora, falando dele, não poderia predizê-lo.
Mas nem aquela aurora que vejo no céu é o nascimento do sol, embora o proceda, nem o é a figura da minha mente. Estes dois presentes são discernidos, para que eu possa predizer aquele futuro. Com efeito, os acontecimentos futuros ainda não são, e se não são ainda, não são, e se não são, não há como serem vistos, mas podem ser preditos a partir de acontecimentos presentes, que já são e são vistos. Mas tu, soberano de tua criação, de que maneira ensinas às almas os acontecimentos futuros? De fato, os ensinastes aos teus profetas. De que maneiras ensina os eventos futuros, se para ti nada é futuro? Ou então ensinas algo presente sobre o futuro? Porque o que não é, não pode ser ensinado. Dessa maneira, está muito longe de minha vista. É poderosa demais. Não chegarei a ela por mim, mas chegarei por ti, quando tu o concederes, doce luz de meus olhos ocultos. Contudo, o que por ora é claro e límpido é que tanto o futuro quanto o passado não são. E não se diz propriamente, os tempos são três, passado, presente e futuro. Mas talvez se devesse dizer propriamente, os tempos são três, presente do passado, presente do presente e presente do futuro. Esses três de fato estão na alma, de alguma maneira. E não os vejo em outro lugar. A memória presente do passado, a visão presente do presente, a expectativa presente do futuro. Se nos for permitido dizer isso, então reconheço que enxergo três tempos, e os três são. Pode-se dizer, os tempos são três, passado, presente e futuro. Segundo um hábito incorreto, pode-se dizer assim. Não me preocupo, nem resisto, nem reclamo, contanto que se entenda que não se está dizendo que o futuro já é, nem que o passado ainda é. Com efeito, são poucas as coisas de que falamos com propriedade, dizemos a maioria impropriamente, mas sabemos o que queremos dizer. De fato, disse há pouco que medimos os tempos enquanto passam, para que possamos dizer que este tempo é o duplo daquele ou igual àquele, e todas as outras relações entre tempos que podemos enunciar, medindo-os. Portanto, como dizia, medimos os tempos enquanto passam. E se alguém me perguntar, como sabes? Responderei, sei, porque os medimos, e não podemos medir aquilo que não é, e o passado ou o futuro não são. Mas como mediríamos o tempo presente se não tem extensão? Logo o medimos enquanto passa, mas quando já estiver passado, não o mediremos, porque não haverá nada a ser medido. Mas de que? Mas de onde e por onde e para onde passa? Quando o medimos? De onde, senão do futuro? Por onde, senão do presente? Para onde, senão para o passado? Daquilo, portanto, que ainda não é, por aquilo que não tem extensão, para aquilo que não é mais. Mas o que medimos, senão o tempo dentro de certo espaço? Com efeito, não dizemos simples, duplo, triplo, quádruplo e igual a qualquer outra relação entre tempos, senão a partir de espaços de tempo. Em que espaço, então, medimos o tempo que passa? Talvez no futuro de onde vem? Mas não podemos medir o que ainda não é. No presente, pelo qual passa? Não podemos medir o que não tem extensão.
ou no passado para o qual vai? Não podemos medir o que já não é. Minha mente arde para conhecer este complicadíssimo enigma. Não feches, Senhor meu Deus, bom Pai, imploro por Cristo, não feches ao meu desejo esses fatos tão comuns e tão abstrusos, impedindo que eu os penetre e esclareça pela luz da tua misericórdia, Senhor. A quem perguntarei sobre eles? E a quem confessarei mais proveitosamente minha incapacidade, senão a ti? A quem não são molestos meus esforços inflamados e intensos sobre as tuas escrituras? Dá-me o que amo, pois amo, e isso também tu me destes. Dá, Pai, que sabes de verdade, dá boas dádivas a teus filhos. Dá, porque resolvi conhecer, e a tarefa está diante de mim, até que tu abras. Imploro por Cristo, em nome de seu Santo dos Santos, que ninguém me estorve. Acreditei, por isso eu falo. Essa é a minha esperança. Por isso vivo, para contemplar a face prazerosa de Deus. Eis que fizestes velhos os meus dias, e eles passam, e não sei como. E dizemos tempo e tempo, tempos e tempos. Por quanto tempo ele disse isso? Por quanto tempo ele fez aquilo? E há quanto tempo não vejo isso? E esta sílaba tem tempo duplo em relação a uma breve e simples. Dizemos isso, e ouvimos isso, e somos compreendidos e compreendemos. São coisas das mais evidentes e comuns, e, no entanto, demasiado obscuras. E a descoberta delas é a novidade. Ouvi de um homem erudito, nota de rodapé. Não há acordo entre os pesquisadores sobre a idade deste erudito. Vários nomes foram propostos: Erastóstenes, Éstios de Perinto, Crisipo, o bispo ariano Eunômio Decísico, mas nenhum encontrou consenso pleno. Em seu tratado sobre a eternidade e o tempo, que Agostinho provavelmente conhecia, conferir livro 11, 14, 17. Plotino refuta teses análogas às discutidas por Agostinho, às vezes com argumentos semelhantes. Conferir Enéas 3, 7, 45, 7 a 9. Fim da nota de rodapé. Ouvi de um homem erudito que os tempos são os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas, e não concordei. De fato, por que então os tempos não seriam todos os movimentos dos corpos? E se os astros do céu parassem e se movessem apenas a roda de um oleiro, não seria pelo tempo que mediríamos seus giros e diríamos que correm por durações iguais? Ou se movem às vezes mais lentamente, às vezes mais rapidamente, às vezes ocupando uma duração maior, às vezes menor? E ao dizermos isso, não falaríamos também no tempo e nossas palavras não seriam compostas de sílabas longas e breves? Justamente porque aquelas soariam por um tempo mais longo e estas mais breve. Deus concede aos homens ver, nas pequenas coisas, noções comuns às pequenas e às grandes. Estrelas e astros no céu são sinais das estações, dos dias e dos anos. São de fato, mas nem eu poderia dizer que o giro da roda de madeira é o dia. Nem que aquele erudito, que ele não é um tempo. Eu desejo conhecer o valor e a natureza do tempo,
pelo qual medimos o movimento dos corpos e dizemos que aquele movimento, por exemplo, demora 2 vezes este. Pergunto-me então, se chamamos de dia não apenas a demora do Sol sobre a Terra, de maneira que uma coisa é o dia, outra coisa a noite, mas também seu percurso inteiro de Oriente a Oriente, como quando dizemos, passaram tantos dias. Queremos dizer tantos dias com suas noites e não incluindo a duração das noites. Se, portanto, o dia é gerado pelo movimento do Sol e por seu percurso de Oriente a Oriente, pergunto se o dia é o próprio movimento ou a duração dele, ou ambos. No primeiro caso, se trataria de um dia, mesmo que o Sol completasse seu percurso num espaço de tempo equivalente a 1 hora. No segundo, não seria um dia? Se entre um surgimento e o outro do Sol houvesse uma demora tão breve, mas seriam necessários 24 voltas do Sol para completar um dia. No terceiro, não se poderia falar em dia nem se o Sol percorresse seu giro completo no espaço de 1 hora, nem se, com o Sol parado, transcorresse um tempo igual àquele que ele costuma empregar para ir de uma manhã à outra. Assim não me perguntarei o que é aquilo que chamamos de dia, mas o que é o tempo pelo qual medimos o percurso do Sol, e se este fosse realizado no intervalo equivalente àquele que perfaz 12 horas, diríamos que foi realizado em um intervalo de tempo menor do que o habitual pela metade, e ainda que o Sol completasse o círculo de Oriente a Oriente, ora naquele intervalo, ora neste, comparando os 2 tempos, diríamos que aquele é simples, este duplo. Quem ninguém me diga, então, que os tempos são os movimentos dos corpos celestes. Porque mesmo quando o Sol parou pela invocação de alguém, para que uma batalha fosse levada a termo, o Sol ficou parado, mas o tempo passava. De fato, foi em um intervalo de tempo seu próprio que lhe foi suficiente que aquele combate foi conduzido e terminado. Vejo então que o tempo é uma certa distensão. Mas vejo mesmo? Ou apenas me parece que vejo? Tu me mostrarás luz, verdade. Mandas concordar se alguém disser que o tempo é o movimento dos corpos? Não mandas. Com efeito, ouço dizer que nenhum corpo se move a não ser no tempo. Tu o dizes. Mas não ouço que o próprio movimento do corpo é o tempo. Tu não o dizes. Porque quando um corpo se move, meço o tempo durante o qual se move desde que começou a se mover até acabar. E se não vi quando começou e continua se movendo de maneira que não vejo quando acaba, não posso medir, a não ser talvez do momento em que começo a ver ao momento em que acabo de ver. Se o vejo por muito tempo, posso afirmar apenas que é um tempo longo, mas não quanto tempo, porque quando definimos uma quantidade, a definimos por comparação, como quando dissemos, isto é igual àquilo, ou isto é o duplo daquilo, e assim por diante. Mas se pudermos marcar os intervalos espaciais, desde onde parte até aonde chega o corpo que se move ou para as partes dele, no caso de um movimento rotatório, podemos restabelecer em quanto tempo o movimento do corpo ou de suas partes de um lugar ao outro foi completado.
Como, portanto, uma coisa é o movimento do corpo, outra, aquilo que nos serve para medir sua duração? Quem não percebe qual das duas deveria ser chamada de tempo? Com efeito, se um corpo variando, às vezes se move, às vezes permanece parado, medimos pelo tempo, não apenas seu movimento, mas também sua mobilidade, e dissemos: ficou parado pelo mesmo tempo em que se moveu, ou ficou parado pelo dobro ou triplo do tempo em que se moveu. E qualquer outra medida que tomemos, seja com precisão, seja estimando, como se costuma dizer, no mais ou menos. Logo, o tempo não é o movimento do corpo. Confesso a ti, Senhor, que ainda ignoro o que seja o tempo, mas, por outro lado, confesso a ti, Senhor, que sei que digo isso no tempo, e que já estou me delongando a falar do tempo, e essa delonga não é longa senão por uma extensão de tempo. Como posso saber isso, quando não sei o que é o tempo? Ou talvez não saiba como dizer o que sei. Ai de mim, que nem sequer sei o que é que não sei. Eis, meu Deus, que diante de ti não minto. Como eu falo, assim é meu coração. Tu iluminarás minha lâmpada, Senhor meu Deus, iluminará minhas trevas. Não te confessou minha alma por confissão verídica que eu meço os tempos? Assim, meu Deus, meço e não sei o que meço. Meço o movimento dos corpos no tempo, não meço também o meu próprio tempo? Mas mediria o movimento de um corpo, a duração dele e a demora para chegar daqui a ali, se não medisse o tempo em que ele se move? Mas o próprio tempo, como meço? Talvez comecemos um tempo mais longo por um mais curto. Como medimos o comprimento de uma travessa pelo comprimento de um côvado? De fato, assim vemos medir pelo comprimento de uma sílaba breve o comprimento de uma sílaba longa e dizer que esta é o dobro daquela. Assim medimos o comprimento dos poemas pelos comprimentos dos versos, o comprimento dos versos pelos comprimentos dos pés, o comprimento dos pés pelo comprimento das sílabas, e o comprimento das longas pelos comprimentos das breves. Não no papel, porque nesse caso mediríamos lugares, não os tempos. Mas enquanto os sons transcorrem na enunciação, dizemos: é um longo poema, porque é composto de tantos versos, versos longos, porque é composto de tantos pés, pés longos, porque contém tantas sílabas, e uma sílaba é longa, porque é o dobro da breve. Nota de rodapé em pés. Unidade métrica de poesia latina, compostas de 2 ou mais sílabas. Fim da nota de rodapé. Mas, mesmo assim, não se estabelece uma medida fixa de tempo, já que pode acontecer que um verso mais curto, se for pronunciado mais devagar, soe no intervalo de tempo maior do que um mais longo, pronunciado mais rapidamente. O mesmo para o poema, para o pé, para a sílaba. Assim, me parece que o tempo não é senão uma distensão, mas de que não sei. Porém, me admiraria se não fosse da própria mente. O que mereço então, meu Deus, te imploro, quando digo, aproximadamente, este tempo é mais longo que aquele, ou precisamente, este é o dobro daquele? Sei, meço o tempo, mas não meço o futuro, que ainda não é. Não meço o presente, que não tem extensão, e não meço o passado, que já não é. O que meço então? Os tempos enquanto passam, não os que passaram? É o que já disse.
Insiste minha mente e presta a máxima atenção. Deus é o nosso auxílio, Ele nos fez e não nós. Repara onde alvorece a verdade. Eis, por exemplo, que uma voz corporal começa a soar, e soa, e ainda soa, e eis que acabou. Já é silêncio, e aquela voz passou, e não é mais voz. Era futura antes de soar. Não podia ser medida porque ainda não era, e agora não pode porque já não é. Logo, podia enquanto soava, porque então havia o que pudesse ser medido. Mas mesmo então não permanecia, ia e ia embora. Ou podia justamente por isso, com efeito, enquanto passava, se distendia por um tempo de intervalo de tempo, enquanto o presente não tem intervalo algum. Se, portanto, podia ser medida, então, eis, suponhamos, que outra vez começa a soar e ainda soa, numa nota sustentada, sem nenhuma alteração. Meçamo-la enquanto soa. Com efeito, quando deixar de soar, já terá passado e não haverá o que possa ser medido. Meçamo-la, enfim, digamos sua quantidade, mas ainda soa, e não poderá ser medida senão de seu início, quando começou a soar, até o fim, quando acabou. Pois é o próprio intervalo que medimos de um início até o fim. Portanto, a voz que ainda não acabou não pode ser medida, para que se possa dizer quão longa ou curta ela é, nem se é igual a algo ou simples ou dupla ou outra relação da mesma ordem. Mas quando acaba, já não será. Logo, como poderá ser medida? No entanto, medimos os tempos, não aqueles que ainda não são, nem aqueles que já não são, nem aqueles que não se estendem por duração alguma, nem aqueles que não têm limites. Ou seja, não medimos nem os tempos futuros, nem os tempos passados, nem os presentes, nem aqueles que estão passando. Todavia, medimos os tempos. Deus Creator Hominum. Nota de rodapé. Deus Criador de tudo. Ambrósio, Hinos 1, 2. Conferir, Confissões, L 9, 12, 32. Fim da nota de rodapé. Deus Creator Hominum. Este verso de 8 sílabas alterna sílabas breves e longas. As 4 breves, primeira, terceira, quinta e sétima, são simples em relação às 4 longas, segunda, quarta, sexta e oitava. Cada uma destas, em relação a cada uma daquelas, vale um tempo duplo. Declaramo e confirmo que é assim pelo que se manifesta ao sentido. Pelo que é manifesto ao sentido, meço a sílaba longa, pela breve, e sinto que vale 2 vezes tanto. Mas, como elas soam uma após a outra, se for antes a breve, depois a longa, como reter a breve e como sobrepô-la por uma medida à longa, para descobrir que vale um tempo duplo, quando a longa não começa a soar, a não ser que a breve deixe de fazê-lo? Porventura eu meço a longa no presente, quando não posso medi-la senão pelas extremidades? Mas sua extremidade é quando termina. O que é então que meço? Onde está a breve pela qual meço? Onde a longa que meço? Ambas soaram, se esvaíram, passaram, já não são. Mas eu a meço e confiante afirmo, porquanto possa confiar num sentido treinado, que uma é simples, outra é dupla, no que diz respeito ao intervalo temporal. E não o posso fazer senão porque passaram e já chegaram a termo. Logo não meço aquelas que já não são, e sim meço algo que permanece
impresso em minha memória. Em ti minha mente meço os tempos, não me ensurdeças, isto é, não ensurdeças a ti mesma com a multidão das tuas impressões. Em ti, repito, meço os tempos, a impressão que as coisas que passam produzem em ti, e que quando elas já passaram permanece. Esta eu meço no presente, não as coisas que passaram e produziram. É ela que eu meço, quando meço os tempos. Logo, ou ela mesma é os tempos, ou não são os tempos o que eu meço. Quando medimos as pausas e dizemos que aquela pausa ocupou um tempo igual ao que tal voz ocupou, não dirigimos a reflexão à medida da voz, como se a pausa soasse, para que possamos afirmar algo em termos de extensão temporal sobre os intervalos das pausas? Com efeito, também recitamos mentalmente, sem som e com a boca em repouso, poemas e versos e qualquer gêneros de oração, e estabelecemos as dimensões dos movimentos e as extensões temporais, como se os pronunciássemos emitindo sons. Quando alguém quer emitir uma voz de certa duração e estabelece por premeditação quanto ela durará, produz um intervalo de tempo em silêncio, e então, baseando-se na memória, começa a emitir aquela voz que soará até ser conduzida ao seu limite pré-estabelecido, ou melhor, soou e soará, pois o que já foi executado evidentemente já soou. O que ainda resta soará, e assim procede, enquanto a intenção presente traz o futuro para o passado, diminuindo o futuro e acrescentando o passado, até que, pelo esgotamento do futuro, tudo seja passado. Mas poderia diminuir e se esgotar o futuro que ainda não é? E como aumentaria o passado que já não é? Senão porque os três tempos estão na mente que produz isso? Porque ela aguarda, atenta e lembra. Porque de maneira que o que guarda passe pelo que atenta e se torne o que lembra. Quem negaria que os futuros ainda não são? Mas já está na mente à espera dos futuros. E quem negaria que os passados já não são? Todavia ainda está na mente a memória dos passados. E quem negaria que o presente não tem extensão temporal? Porque passa em um instante. Todavia perdura a atenção, pela qual o que está presente se encaminha para a ausência. Logo, não é longo o tempo futuro, que não é, mas um futuro longo é a longa espera de um futuro. E não é longo o tempo passado, mas um longo passado é uma longa memória de um passado. Estou prestes a cantar uma canção que conheço. Antes de começar, minha mente se estende sobre a totalidade dela, mas depois de começar, tudo o que transfiro dela para o passado se estende também em minha memória. E a vida desta minha atividade se distende entre a memória do que cantei e a espera do que vou cantar. Minha atenção, porém, está no presente, e é ela quem traz o que era futuro para o passado, e quanto mais avanço e avanço sobre a espera, se encurta a espera, e a memória se alonga, até que toda a espera se esgote, quando a ação inteira for concluída e transferida para a memória. E o que vale para toda canção vale também para cada parte dela, cada sílaba dela, e também para toda a ação mais longa, da qual talvez aquela canção seja uma parte, e também para a vida inteira de um homem, cujas partes são as ações do homem, e também para toda a história dos filhos dos homens,
cujas partes são todas as vidas dos homens. Mas, como tua misericórdia é melhor que as vidas, eis que minha vida é de extensão, e tua direita me levantou no meu Senhor, Filho do homem, mediador entre ti, uno, e nós múltiplos, e que vivemos na multiplicidade pela multiplicidade, para que te alcances por aquele pelo qual já fui alcançado, e me recomponha dos velhos dias, seguindo ao uno, esquecendo o que passou, não naquilo que é futuro e transitório, mas no que está adiante. Não distenso, mas extenso, não segundo a distensão, mas segundo a intenção. Prossigo para o prêmio da vocação do alto, onde posso ouvir a voz da aclamação e contemplar tuas delícias, que não vêm nem vão. Mas, por enquanto meus anos se consomem em tristeza, e tu és meu alívio, Senhor, meu Pai eterno. Eu, porém, me dissolvi nos tempos, cuja ordem desconheço, e minhas reflexões, íntimas entranhas de minha alma, são dilaceradas por tumultuosas variedades, até que eu conflua em ti, purificado e liquefeito pelo fogo do teu amor. E me firmarei e consolidarei em ti, meu molde, a tua verdade. E não mais aguentarei os questionamentos dos homens, que pela doença que os castiga, desejam mais do que podem receber. E dizem: que fazia Deus antes de fazer o céu e a terra? Ou, como lhe veio à mente fazer algo se nunca fizera antes? Concede a eles pensar bem no que dizem e perceber que não podem dizer nunca onde não há tempo. Com efeito, o que mais significa dizer que alguém não fez nunca, senão que não fez em tempo algum? Vejam assim que não pode haver tempo sem criação, e deixem esses discursos vazios, que tendam para o que está adiante, e entendam que antes de todos os tempos, tu és o Criador eterno, de todos os tempos, e nenhum tempo é coeterno contigo, nem criatura alguma, mesmo se houver alguma, acima dos tempos. Senhor meu Deus, quão profunda é a dobra deste teu mistério, e quão longe me lançaram as consequências dos meus delitos. Cura meus olhos, e que eu possa compartilhar o prazer da tua luz. Por certo, se houvesse uma mente capaz de uma tão grande ciência e presciência, que soubesse todo o passado e o futuro, como eu sei uma canção bem conhecida, essa mente suscitaria uma admiração sem limite e uma estupefação atemorizada, porque então nada lhe seria ignoto do que aconteceu e do que acontecerá nos séculos que restam. Como a mim, quando canto, não é ignota aquela canção, quando já passou desde o começo e quanto resta até o fim. Mas não se pense que tu, fundador do universo, fundador das almas e dos corpos, não se pense que tu conheces assim todo o futuro e o passado. Tu os conheces de uma maneira muito mais admirável e secreta, porque não é como uma canção conhecida que gera sensações variadas em quem canta ou escuta e distende os sentidos entre a espera das notas futuras e a memória das passadas. Não é assim que acontece na eternidade imutável, que é a verdadeira eternidade do Criador das mentes. Porque assim como conheces no princípio o céu e a terra,
sem que teu conhecimento mude. Assim fizestes no princípio o céu e a terra, sem que houvesse distensão em sua ação. Quem compreende, que o confesse a ti, e quem não compreende, confesse-o a ti. Tu és tão elevado, mas os humildes de coração são tua causa. Os humildes de coração são tua casa. Tu levantas os oprimidos, e não caem aqueles de quem tu és a altura. Continua no próximo capítulo. Não se esqueçam de deixar o like se gostou, compartilhe em suas redes e apoie o canal. O Pix está na descrição. Foi muito bom tê-lo comigo nesta leitura. Deus lhe abençoe. Volte mais vezes.